Saúde, família do coração! Eu vou assistir e reagir e explicar para vocês um trecho de um vídeo da série Good Doctor, o Bom Médico, que por sinal é muito legal. Vamos lá. Mulher de 70 anos, a vizinha viu ela cair no quintal. Eletrocardiograma sem Meu Deus, olha resposta. essa massagem Traçado cardíaca. de assistolia. Então ela estaria cianótica. Enchimento capilar normal, com boa perfusão periférica. Pode parar a massagem. Ela tá respirando. Seu ECG deve estar quebrado. Enchimento capilar normal, com boa perfusão periférica. Olha essa Pode massagem parar a cardíaca, massagem. pessoal. Pessoal, é o seguinte, aqui eles estão falando de uma paciente de 70 anos que foi encontrada teoricamente em parada cardíaca. E quando a gente chega numa cena dessa, o socorro chega, tem que começar a massagem cardíaca imediatamente se o paciente de fato está com parada cardíaca. O problema é que essa massagem cardíaca aqui está completamente errada. Vamos lá, vou mostrar para vocês como que é a massagem cardíaca correta. Olha só, ele tá com uma mão Pode só. parar a massagem. Essa é a massagem cardíaca correta. Então observem que você tem que afundar o tórax do paciente cerca de 5 a 6 centímetros e ter uma frequência de massagem cardíaca de 100 a 120 compressões por minuto. Então ali, vocês veem o médico, vou até voltar aqui para vocês verem, ele tá massageando com uma mão. Olha aqui. Olha o jeito da massagem dele. Vê se tá igual a massagem correta. Viram? Então, assim, não tem como uma massagem cardíaca dessa fazer o coração gerar sangue, circulação e proteger o paciente, entendeu? Então, é desse jeito que é a massagem cardíaca correta. Olha, paciente em cima do peito, com a mão no meio do peito, comprimindo com uma velocidade adequada. Entenderam? Vamos lá. A perfusão periférica continua boa. Perfusão periférica é circulação de sangue, pessoal. Eles colocaram ela no monitor e não tem nada de batida cardíaca. Opa, tem um corte Entramos ali. com adrenalina? Desfibrilamos? Espera aí. Silêncio, por favor. O paciente já tem sinal de cirurgia cardíaca prévia. Pessoal, isso aí que ele tá usando é estetoscópio Ausculta. para escutar o coração. Que barulho que é esse? Isso é. Isso aí... Ô, gente, isso aí não é batida do coração não, viu? Vou colocar aqui um barulho de batida do coração, olha como que é. Tutum, tutum, entenderam? Não é essa ventoinha aí que eles estão ouvindo, não. Ela não tem uma frequência regular porque tem um coração artificial. Que isso, cara? Coração... Pessoal, olha esse coração artificial. Tem uma ventoinha ali girando, uma coisa que eu não sei. Meu Deus, o que é isso aí? Que isso? Não, pessoal, isso não existe, pelo amor de Deus. Isso não é um coração artificial. Não existe um coração desse jeito, que tem o formato ali do coração e tem alguma coisa girando. Não, isso não é verdade. Agora eu vou mostrar para vocês dois tipos de, entre aspas, coração artificial. O coração artificial não precisa ter um formato de coração igual a gente imagina, né? Olha que interessante. O paciente, quando ele não funciona mais o músculo cardíaco, o que é o músculo cardíaco? É uma bomba que ejeta o sangue. E por vários motivos, e o principal deles é infarto, que gera uma insuficiência cardíaca grave no paciente, ele não consegue mais ejetar sangue, ele não tem força, a gente coloca nesse paciente dispositivos, que a gente chama de coração artificial, que vão fazer o papel de bomba cardíaca, entenderam? Então olha esse tipo aqui que interessante, ó. A parte de baixo ali foi conectada com essa bomba de sangue, que vai pegar o sangue e jogar para frente, pegar o sangue e jogar para frente. Isso daí, pessoal, a gente faz num contexto em que o paciente tá falecendo, tá perdendo a vida. A gente coloca num contexto de UTI, a gente deixa o paciente monitorizado enquanto a gente aguarda, por exemplo, um transplante cardíaco, entendeu? Ele é uma ponte para o transplante cardíaco, que a gente chama. Então, olha só que interessante, ele tem esses dois tubos de ligação que vão sair da parede do coração do paciente, né? E vão estar ligados ali a uma bomba que vai fazer o sangue circular, sair de um lugar e jogar para o outro, sair de um lugar para jogar para o outro. Olha esse outro tipo de coração. Aqui o sangue entra e ele é circulado por essa bomba. Olha, o sangue vai entrar e ela vai girar e vai circulando. Olha que interessante, pessoal. 10 litros por minuto ele consegue gerar. E olha só como que é. Ali a gente tem na parte de baixo do coração, aquela parte ali que está conectada a esse aparelho, a gente chama de ventrículo esquerdo,
que é a parte mais forte do nosso coração, que ejeta sangue para o corpo todo. E nesses pacientes que eu falei para vocês, mais graves, que estão esperando, por exemplo, transplante cardíaco, o coração está falindo, isso daqui vai ser uma bomba cardíaca que vai jogar o sangue para frente. Tá vendo que sai ali um tubinho dessa máquina e joga lá em cima na aorta, que é essa maior artéria que a gente tem no corpo, que joga sangue para o corpo todo. Olha, então, vocês entenderam como funciona? Tá lá dentro do coração. Olha só, faz um buraquinho ali, né, que é um anel, e vai encaixar aquela bomba que vocês viram agora, que circula o sangue. E o sangue sai de lá e essa bomba joga diretamente lá em cima. Olha que interessante. Então, antes de mostrar o funcionamento desse tipo de coração artificial, eu vou mostrar como que funciona o coração normalmente. O coração, ele é uma bomba que ejeta sangue para frente. Tá vendo? Então, o ventrículo esquerdo, que é a parte do coração que quando falha, então o ventrículo esquerdo aqui, que é esse lado, quando ele falha, o sangue não consegue ir para a circulação do corpo. O paciente tem uma insuficiência cardíaca, que é um coração fraco, entenderam? Então, o que essa máquina vai fazer? Essa máquina vai girar o sangue e jogar o sangue para frente. Olha que interessante. E aí a gente, obviamente, tem que ter alguma coisa fazendo funcionar a parte elétrica. E o paciente, ele anda com essas baterias na cintura. Então olha que interessante, o paciente, ele fica com a bateria aqui na cintura. Então essa bateria é essencial para aquela máquina funcionar. Se a bateria acaba, aquela máquina não funciona e a gente vai ter muito problema, entenderam? Então na cintura, ele usa esse dispositivo e vai para casa. Vai para casa esperando que ele tenha um momento para receber um coração doado, entenderam? Então também é uma ponte, ele não vai viver assim por anos, entendeu? É um momento para ele manter a vida dele ali, pode ir de alta para casa, com todos os cuidados, obviamente, esperando um coração transplantado. Então vamos continuar a cena aqui do Good Doctor, vamos lá. Você pode deslocar o folheto anterior da válvula e reimplantar. Não podemos. O que eles estão fazendo, pessoal? Eles, teoricamente, estão planejando a cirurgia. Então, o reimplante, enfim, eles estão vendo na anatomia do coração ali, ao vivo, o que eles vão fazer durante a cirurgia. Porque na cirurgia não pode ficar na dúvida o que vai se fazer, o que não vai. E, como vocês vão ver na imagem, a parte que a gente olha do peito do paciente é muito pequenininha, então a gente já tem que estar certo o que vai fazer, né? Uma cirurgia cardíaca. O coração ali, ele está parado, ele está numa circulação extracorpórea, a gente tem que voltar ele a funcionar rapidinho. Então, isso daqui a gente já faz atualmente, mas com menos tecnologia. A gente faz com exame de ecocardiograma, olhando a imagem na tela, planejando. Os cirurgiões já fazem esse planejamento, mas não com toda essa tecnologia aqui. Olha, eles estão abrindo o coração para ver como que é o coração desse paciente ali. Isso é muito legal. A gente consegue, numa ressonância, por exemplo, olhar toda a parte interna do coração. E olha só, pessoal, como que é pequena a partezinha. Dá uma parando aqui para vocês verem. É muito pequena a parte que eles têm para operar. Vamos lá, o que existe hoje, pessoal? Existe tecnologia para a gente ver e planejar a cirurgia. Por exemplo, esse aí é o Apple Vision Pro da Apple, que agora a gente consegue dar uma olhada no coração de uma forma muito, muito, muito precisa. Isso é importante para estudar também, isso é muito legal, né? Vamos lá. Esses tubos que estão conectados no coração, pessoal, são tubos que fazem o sangue circular enquanto ele está parado. Por quê? Numa cirurgia cardíaca, a gente chama de circulação extracorpórea. Então a gente tem que parar o coração em vários casos para trocar a válvula, para fazer uma cirurgia de ponte, por exemplo, e a gente tem que manter o sangue circulando para esse paciente, para o cérebro, para os outros órgãos, entendeu? Para o rim. 12 segundos. Usamos as pás? Ainda não. Reage, Eles estão esperando o coração voltar depois que eles desligam a circulação extracorpórea. Quase 2 horas a mais. Precisamos chocar. Ainda não. Chocar é fazer o coração pegar no tranco ali. Ó, voltou a bater. Ó, essa imagem é uma imagem que parece real, né? Bom, estou contentes aí que voltou a bater. O
que acontece, pessoal? Depois de uma cirurgia, o coração ele fica ali parado, que a gente fala da plegia da cirurgia, então a gente tem que dar um choque para esse coração voltar a bater normalmente, né? Pegar no tranco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de discussão. É muito interessante a gente assistir esses seriados. Tem muita coisa que eles exageram, que eles extrapolam, mas é legal pra gente assistir e é bem divertido. Então eu vou fazer novos vídeos de reação. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm algum vídeo para me recomendar para eu assistir aqui com vocês, deixa nos comentários que eu vou adorar fazer. E pessoal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo sobre saúde, sobre cardiologia, eu tenho vários vídeos no meu canal explicando sobre medicina de uma forma fácil. Então, por favor, se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like, se inscrevam, me sigam lá no meu Instagram e até a próxima!